Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. E aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa. João, episódio 156. Eu admito que eu estava ansioso pela chegada desse episódio que aí a gente completa 156 semanas no ar, cada ano tem 52 semanas, fazendo aquela conta rápida, né? A gente completa hoje aí 3 anos de podcast no ar. É uma marca histórica para o Conexão Israel. O nosso site saiu do ar, voltou para o ar, João, e a gente se manteve no ar aí durante esses 3 anos. Eu paro para pensar, cara, a gente começou a gravar, você nem tinha voltado para Israel ainda, você estava no Brasil, não é isso? Estava voltando para cá, depois você voltou gravou, no meio da pandemia. Voltei no meio da pandemia, no inicinho. O primeiro episódio que a gente gravou foi logo depois das primeiras eleições de 2019, se não me engano. Olha só, e aí você voltou, ficou de isolamento quando você chegou em Israel, a gente gravou, uma zona. Tanta coisa aconteceu de lá para cá, 800 eleições. Porra. Pois é, foi as segundas eleições de 2019. Então a gente pegou aqui, no nosso podcast, ele pegou 3 eleições inteiras, no processo inteiro. Pegamos uma pandemia, pegamos 2 guerras. O que mais que a gente pegou aqui? Pegamos o desastre de Meron, pegamos um monte de coisa aí. Pegamos muita coisa, cara. Pegamos os acordos de Abraão aí. Isso, exato. A israelense que foi presa na Rússia, lá com rachixe. E ela foi embora de Israel, na verdade. Naamai Sakharov, Macho Kazer, não é? Alguma coisa assim. Sakharov. Ela foi embora de Israel, tá ligado nisso? Que ela acho que ela foi morar nos Estados Unidos. Não sabia, não. Eu vi na verdade, eu li muito rápido. Tem um tempo já que ela foi morar nos Estados Unidos e aí entraram numa das redes sociais dela, que eu não sei qual é, e começaram a agredir, falando, depois de tudo que o Bibi fez por você, que o Bibi foi lá buscar ela em Moscou, né? Aí, depois de tudo que o Bibi fez por você, que o país fez por você vai embora, não sei o que, é traidora. Pelo amor de Deus, amigo, que loucura. Mas, enfim, isso tudo foi o que a gente viu, né? Muito mais coisa, acho que não dá nem pra gente fazer um resumo, mas é isso, Fico feliz da gente estar aí cumprindo essa meta aí não cumprindo meta, porque a gente não colocou a meta, né? Mas chegando aí essa marca de 3 anos e gravando, os ouvintes já vão estar pensando, cacete, cadê o episódio dessa semana? Pois é, a gente está gravando agora, domingo, 8h45 da manhã aqui em Israel, ou seja, o ouvinte do Brasil que vive no fuso horário de Brasília, são agora 8h45 aqui, são 2h45 da manhã, quando a gente está no Brasil, né, no horário de Brasília, quando a gente está gravando. E, enfim, quando vocês acordarem nesse domingão, vocês já vão estar com esse podcast aí atualizado no seu feed. É isso, 18 de setembro gravando e vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões internas dessa semana. Bom, gente, esse bloco vai ser um bloco relativamente curto, um bloco onde a gente vai tratar aí do tema relacionado à educação, na verdade, só que 2 notícias um pouco diferentes. Uma delas é que saiu o resultado da Bagrut, né? Bagrut é uma prova que as crianças, né, os pré-adolescentes, adolescentes, vão fazendo aí no ensino médio, que, enfim, reforçam, né? Não só provas, né? Também em relação ao estudo que eles fazem. Alguns fazem provas mais direcionadas. O pessoal, eu não queria usar esse exemplo, mas eu vou acabar usando. Na minha época de vestibular no Brasil, há 20 e tantos anos atrás, né? A gente tinha algumas na grande maioria das universidades, você fazia provas específicas, né? De acordo com a área que você fosse estudar. E essas provas valiam mais do que as outras, né? Ou seja, no caso, o cara que vai estudar engenharia, a prova de matemática, de física e de química valia mais do que a prova de história e geografia. O cara que vai estudar ciências humanas, a prova de história e geografia vale mais do que a prova de ciências exatas, né? E por aí era feita. E mais ou menos a Bagrut funciona nesse sentido, né? Os estudantes eles fazem provas que têm pesos diferentes de acordo com as suas escolhas, né, com o que eles querem estudar no futuro e tudo mais. E aí, essa semana saiu o resultado desses exames, o que mostra uma diferença muito grande entre as escolas, principalmente das grandes cidades, né, das cidades onde o orçamento é maior,
E também a gente consegue acompanhar diferenças entre as cidades onde os colégios, não só as cidades, né, mas os colégios onde o ensino é secular, os colégios onde o ensino é ultra-ortodoxo e os colégios também que vêm aí do setor árabe, do setor druso. João, a Bagrut desse ano, né, esse ranking aí desses principais colégios, apontou no início da lista lá, né, na cabeça da lista, os dois principais colégios são colégios que são em regiões, né, em cidades drusas, e os dois últimos da lista, João, lá embaixo, são colégios que são... esses das cidades drusas chegaram a 100% nas notas, né, na avaliação, e os que vêm lá das cidades ultra-ortodoxas, como Modi'in-Illit, por exemplo, que aqui do lado da cidade onde eu vivo, teve 4,4% na nota final aí, média, né, da Bagrut. João, um dado interessante, né, que mostra aí para a gente, nos permite avaliar o nível de desenvolvimento educacional em diversos setores da sociedade israelense e do país, né, regiões, né, geográficas do país, mas também leva a gente a uma discussão muito interessante que aconteceu essa semana, que foi um acordo que o Netanyahu fez com os partidos ultra-ortodoxos, né, para garantir que eles ainda vão estar junto com o Netanyahu depois das próximas eleições, que é de igualar o orçamento para a educação secular e religiosa, ultra-ortodoxa, no caso. Lembrando que as yeshivot, né, as escolas rabínicas e as escolas das crianças ultra-ortodoxas não ensinam a chamada educação, aqui Hinur Libá, né, que chama, que é a educação secular, né? Não estudam matemática, não estudam hebraico, né? Não estudam história, geografia, essas coisas que a gente estuda, nas escolas ultra-ortodoxas não estuda, o que é uma discussão muito séria, muito grande, né? Aqui tenta-se o tempo todo pressionar as lideranças políticas e religiosas ultra-ortodoxas para que essa educação seja inserida também nas escolas, mas isso não acontece. É um acordo muito antigo que existe no Estado de Israel, né, João? E que aparentemente o Netanyahu está disposto a quebrar, né? Pois é, vamos tentar voltar atrás e dar uma recapitulada nessa situação e contextualizar. O acordo a qual o Marquinhos se referiu, né, se o ouvinte não está exatamente familiarizado, né, a carta está divulgada no site do Conexão Israel, o documento oficial traduzido pela gente, é conhecido em Israel como Acordo do Status Quo, okay? Que é nada mais que uma troca de cartas entre na época, presidente da Agência Judaica, Davi Ben-Gurion, que era o braço executor da Organização Sionista Mundial antes da criação do Estado de Israel, a Carta de 47. Foram cartas trocadas entre ele e o partido Agudat Israel, que é um partido ultra-ortodoxo da corrente racídica, que existe até hoje em Israel. Ele é membro do Partido Judaísmo da Torá, é um dos dois braços que compõem o Partido Judaísmo da Torá, na qual os dois lados entravam em acordo para que o Agudat Israel, que era um movimento de tendência anti-sionista, não se opusesse à criação do Estado de Israel, e, em troca, o Ben-Gurion daria à população ultra-ortodoxa e ao Estado a ser criado, né, o Estado judeu a ser criado, uma série de benefícios ou de privilégios do ponto de vista judaico, ou melhor dizendo, se acertariam em relação a uma série de questões que têm a ver com religião e Estado. E essas questões eram 4. Eram leis familiares, até hoje a gente não tem em Israel casamento civil, por exemplo. Eram em relação ao Shabat, né, o sábado. A gente tem aí, por exemplo, não tem transporte público em Israel, em cidades que não tinham transporte público no sábado antes da criação do Estado. Haifa é uma exceção à regra, mas, por exemplo, Tel Aviv, Jerusalém, e não existe nenhuma lei que proíbe. Né? Em relação a Kashrut, né, que é as leis alimentícias judaicas, enfim, que o Estado ele tem o rabinato de Israel ele emite um selo de Kashrut, que o último governo estava reformando isso, apesar de não estar tirando da ortodoxia o monopólio da Kashrut, ele estava tirando do rabinato esse monopólio. E a última questão, que é a que nos toca hoje, é em relação à educação. Né? O acordo que foi feito, e atenção, isso não é uma lei, isso é um acordo tácito, não tácito porque ele se exprime por palavras, né? Ele tá ali, mas ele não se transformou em lei, então ele pode ser mudado a qualquer momento. Ele diz que, ou seja, Ben-Gurion e o Agudat Israel entraram num acordo que dizia que as escolas seculares dariam aulas de Tanar, ou seja, de Bíblia, para os seus alunos, e as escolas ortodoxas teriam de dar aulas sobre as disciplinas básicas, que aí, como o Marquinhos falou, né, que são as ciências, que é o hebraico, o inglês,
a cidadania, etc, etc. Enfim, quando o Ben-Gurion e o Agudat Israel assinaram essas cartas, né, quando eles tocaram essas cartas, a população ultra-ortodoxa de Israel, ela representava 1% da população, nem de Israel, né, da Palestina judaica, do Chuv, ela representava 1% da população judaica na Palestina. Hoje em dia, a população ultra-ortodoxa ela representa mais ou menos 9% da população judaica na Palestina e mais ou menos 30% dos alunos da rede judaica de ensino. Né? Então, isso é muito relevante, porque a população ultra-ortodoxa ela cada vez cresce mais, é uma minoria bastante significativa hoje em dia, e é um grupo de pessoas que interfere no andamento da sociedade de maneira crucial. Okay? E o que acontece é que, de um tempo para cá, as escolas ultra-ortodoxas elas decidiram, por conta própria, desrespeitar o acordo do status quo, sem anunciar isso publicamente. E as escolas, por exemplo, de ensino médio, né, do Beit Sefer Tihon ultra-ortodoxo, elas, para começar, as escolas dos homens, né, que eles separam homens e mulheres, as escolas dos meninos, dos adolescentes do sexo masculino, elas já não têm praticamente mais nada de limudei libá, de ciências, de disciplinas básicas seculares. Hein? A das mulheres, algumas ainda têm, uma boa quantidade ainda tem, hein? Mas a dos homens não. E além disso, a gente tem um índice de evasão escolar da população ortodoxa do sexo masculino imensa, de crianças que deixam a escola lá com 13, 14 anos e vão estudar em yeshivot, em academias rabínicas. Então, além de estar tendo um índice de evasão escolar, quando eles continuam na escola, é uma escola de fachada que te ensina nada mais do que Tanar, que é bíblica, Talmud, nem Tanar, né? Torá, só o Pentateuco. Eles têm muito pouco conhecimento dos outros 2 livros do Tanar, né? Do Nevim e Ketuvim, que é o dos profetas, e não sei como traduz a outra parte para o português. Mas, enfim, o conhecimento é muito pouco dessa área também. É mais em relação ao conhecimento das leis, né? As histórias, e a moral e a ética. Não são tão aprofundadas nas escolas ultra-ortodoxas em Israel. Enfim, e essa é uma situação que a gente tem visto aqui em Israel cada vez acontecendo mais. Foi descoberta numa reportagem do jornal Yediot Ahronot no ano de 2009 ou 2010, agora não me engano exatamente, e algumas prefeituras fizeram alguma coisa em relação a isso, outras não, e o Estado decidiu que não ia repassar a verba correspondente à escola, a total, caso as escolas não apresentassem um ensino de disciplinas básicas equivalente ao que o Ministério da Educação exige, né? Ou seja, que se cumpra a lei, né, para você receber o orçamento. E, enfim, aí a situação foi por esse lado. O Lieberman, como ministro das Finanças, ele prometeu igualar o orçamento das escolas ultra-ortodoxas de uma corrente, da corrente de Gura, aqui em Israel, caso eles deem disciplinas básicas. Agora, isso tem alguns meses, a gente não comentou isso porque isso não chegou a ser aprovado. E essa foi uma das causas de uma quase cisão que teve dentro do Partido Judaísmo da Torá, porque o lado lituano, né, do partido Degel Israel, que representa os lituanos nesse partido, se inconformou com o fato de uma corrente racídica estar negociando sozinha com o Lieberman, que passou a ser o maior inimigo da população ultra-ortodoxa em Israel, esse acordo. No fim das contas, eles aceitaram isso, entraram no acordo, vão concorrer juntos, a gente vai falar disso no próximo bloco, mas enfim, então existe essa pressão, e o Lieberman estava conseguindo alguns primeiros resultados enfim, né, depois de um ano que os ortodoxos não estão na coalizão, eles não estão vendo o orçamento deles engordar, as yeshivot estão carecendo de verba pública, de verba em geral, mas estão com a verba pública cortada já tem um tempo. O Lieberman aproveitou esse aumento de pressão para negociar esse caso, porque segundo o Lieberman, a visão dele é que essa população ortodoxa, que daqui a pouquinho vai ser uma parcela bastante significativa do mercado de trabalho israelense, não tem a menor condição de entrar no mercado de trabalho, exceto subempregos, né, e profissões ligadas à área religiosa judaica, como escrivão de Torá, chorret, que é quem faz o corte da carne kasher, enfim, e etc. Né, ou é professores de judaísmo, etc, etc. O caso das mulheres isso não se aplica tanto, porque o índice de mulheres que termina a Bagrut é muito mais alto que o dos homens. O índice de mulheres com estudo universitário ou acadêmico é muito mais alto que o dos homens, porque a mulher ultra-ortodoxa, especialmente no setor ashkenazita, cabe a ela sustentar a casa, enquanto o homem estuda. Né? Então a mulher tem 2 tarefas, que é cuidar da família e sustentar a casa. E o homem vai, muitas vezes, né, metade dos homens ultra-ortodoxos, eles não trabalham, eles simplesmente estudam em academias rabínicas, né? Porque, segundo a tradição judaica em algumas correntes, essa é a função do homem, assim ele está cumprindo os mandamentos, assim ele se aproxima de Deus, etc., e acelera a chegada do Messias. Né?
Enfim, então essa é a situação da população ortodoxa. Agora, o que a gente está vendo... Agora vamos voltar para o exame da Bagrut desse ano. O que a gente viu no exame da Bagrut desse ano? Que enquanto em cidades drusas, né, e algumas cidades, até uma cidade árabe apareceu, uma cidade árabe de maioria muçulmana, e um ou outro, um assentamento, que é El Caná, a gente viu o índice de aprovação da Bagrut maior do que 97%, em alguns casos 100%, e algumas cidades judaicas também foi bastante alto, né, como Ramat HaSharon, enfim, que ultrapassou os 90%. Em cidades ultra-ortodoxas, como Modi'in Illit, que no caso é um assentamento ultra-ortodoxo, o número foi de 4%, o Bnei Brak ficou em 13%, né, de pessoas que concluem a Bagrut. Beit Shemesh, que é uma cidade mista, ficou em 40%. Né? Ou seja, as pessoas que... E isso não estou falando das pessoas que não fizeram a prova, estou falando das pessoas que fizeram a prova e não conseguiram passar. Ou seja, a gente tem um índice alto de pessoas que não fazem a prova na população ultra-ortodoxa, e os que fazem não conseguem adquirir o título de Bagrut, não conseguem completar a formação do ensino médio e, portanto, não podem entrar na universidade, não podem ter acesso a vários cargos públicos, porque a educação nesses lugares ela é terrível, não tem outra palavra para se referir a isso. E as escolas beduínas também ficaram num nível muito baixo, a gente sabe que também isso é um problema muito grande na cidade beduína, onde tem evasão escolar, mas lá ao contrário, principalmente do sexo feminino, as mulheres beduínas deixam as escolas, porque na cidade beduína o papel da mulher é simplesmente cuidar da casa, em muitos lugares, né, principalmente nas cidades mais tradicionais e mais conservadoras, e isso acontece também lá. Então, os ortodoxos beduínos estão no degrau mais baixo do exame da Bagrut, e os drusos, né, estão no degrau mais alto, mas, obviamente, as cidades israelenses seculares de classe média alta também ficaram bem, algumas cidades árabes também de classe média alta também ficaram bem, enfim, alguns assentamentos. Né? E aí os assentamentos se explica também pelo fato de que a verba por aluno para as escolas da área sionista religiosa, ela chega a ser 8 vezes maior do que na cidade árabe. Né? Então é natural que eles tenham números maiores, ainda que o Smotrich negue isso e relativize isso com base em vários indicativos, mostrando que o número de alunos é menor, por isso o dinheiro por aluno tem que ser mais alto ali, etc, etc. Que é uma lógica que ela só se vê na cidade ortodoxa sionista, porque, por exemplo, nas cidades da periferia, como Yeruham, né, como Dimona, o que você vê a lógica é ao contrário, né? O dinheiro recebido por aluno lá é menor. Enfim, é uma situação corrupta do sistema de saúde, do sistema de educação israelense, hein? Porque a fiscalização não funciona e o dinheiro ele é distribuído de maneira desigual. Hein? E não tem nenhuma explicação razoável para isso. O Smotrich começa a dizer, tem que ver então que estão ensinando nas escolas árabes, porque eles estão ensinando educação anti-sionista, anti-Israel e blá, blá, blá. Okay? Só que não existe uma norma, uma lei que diga que as escolas que ensinam educação com viés anti-sionista, ainda que isso não seja nada declarado, devam receber menos orçamento. Né? Enfim, então fica tudo isso no ar, porque o setor árabe de educação é um setor diferente. Né? O setor judaico é dividido em 3 áreas, que é secular, ortodoxa e ultra-ortodoxa, e depois tem o setor árabe, tendo educação pública, as escolas particulares, aí é outro esquema. Mas, enfim, essa é a novidade da semana, que não trouxe nada de novo para ninguém, né? Não assusta, não surpreende ninguém, só escancara, só deixa na cara de todo mundo que quiser ver as diferenças da educação israelense. E vale a pena lembrar, né, que o primeiro-ministro israelense, o Yair Lapid, ele não tem o título de Bagrut. Eu não sei se ele não passou na prova, eu não sei se ele não fez a prova, claramente ele também não tem ensino acadêmico, né? Ele veio de um berço bastante privilegiado, o pai dele era um jornalista importante, o pai dele depois chegou a ser político também, criou um partido chamado Shinui, né? Recriou um partido chamado Shinui, chamado Tomi Lapid, enfim, era um sujeito com bastante prestígio, e isso abriu muitas portas para o Yair Lapid, que nem sequer precisou fazer uma prova de Bagrut para poder ter uma carreira bem sucedida na mídia israelense também. Ele que também foi jornalista antes de virar político, né? Aqui em Israel as regras para você ser aceito como jornalista em meios de comunicação, elas são muito flexíveis e qualquer pessoa que não estudou jornalismo consegue se inserir no mercado de trabalho como jornalista. Mas, enfim, o Yair Lapid é um caso de quem não tem Bagrut, mas que cresceu em cidades de alto nível, se não me engano, cresceu em Tel Aviv, né? E nada impediu o Lapid de tirar esse título. Também não é nenhum sujeito ignorante, nem desprovido de cultura e de conhecimento. Simplesmente, pelo jeito, ele não achou que naquele momento ele precisava daquilo, e de fato não precisava, né? Olha só, virou primeiro-ministro sem a Bagrut. Realmente, como você falou agora no final, né? É uma lei que só escancara, né? Tudo que acontece aqui é uma relação, né? Não só a lei, né? Essa questão aí do acordo
escancara tudo que acontece por aqui, é um problema muito sério. Só que só uma questão sobre o ensino árabe, as escolas árabes elas têm que seguir o currículo, né, do Ministério da Educação, senão não recebem o taxi, né, o orçamento para a escola. São obrigados a seguir isso, inclusive em Jerusalém Oriental, né, apesar de porque Israel anexou, né, então o sistema educacional israelense também cai sobre aquela população que vive lá, apesar de ser um caos, né, o sistema educacional em Jerusalém Oriental é realmente caótico, há uma deficiência de cerca de 2.000 salas de aula, é uma coisa absurda. Mas, enfim, as escolas árabes elas têm que seguir o currículo do Ministério da Educação, porque senão não recebem orçamento, e essa é uma polêmica muito grande em função, né, de toda... Eles não contam a história, né, como o currículo sionista conta, né? A história para eles é do outro lado, né? Então, é um tanto quanto complicado para eles, no caso também, ensinar o currículo sionista para as crianças do setor árabe. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco, onde vamos tratar de questões da política esta semana. É isso aí, gente. Foi a semana, né? Essa semana agora acabou aí a inscrição de chapas e partidos para a eleição do dia 1º de novembro. Dessa vez eu não errei a data. E muita coisa aconteceu hoje, João. A gente, na verdade, geralmente, a gente está comentando isso antes do podcast começar. Os últimos dias, né? A última semana ainda está meio movimentada, pressão daqui para os partidos tentam fechar aí seus acordos, mas no último dia, geralmente, as coisas já estão bem definidas, já estão bem organizadas, a gente já conhece mais ou menos o mapa político, né, que se desenhou aí no período anterior, só que dessa vez foi completamente diferente, foi uma semana aí de várias emoções, muita coisa aconteceu, vários partidos se uniram, né, partidos se separaram, e a gente vai falar aí um por um. João, vamos começar aí pelo Likud, então, né, que as pesquisas apresentam até agora, né, ainda o maior partido, né, o partido com o maior número de cadeiras, só que o Likud, João, a gente comentou isso, né, quando deu a crise, né, e agora se comprovou que mais uma falcatrua foi feita, mais um desrespeito aí à lei, né, vamos dizer assim, foi feito e, na verdade, nada vai acontecer. Vai continuar, vai tudo correr normalmente. Por quê? Bom, vamos lá, fazer uma recapitulação muito rápida. A crise, esse governo que caiu agora, né, o governo do tio Bennett como primeiro-ministro, a crise começou quando, a principal, né, a crise da queda, começou quando uma deputada do partido do Bennett, chamada Edith Silman, ela falou que não votaria mais com a coalizão, porque tinha sido muito, muito difícil para ela aceitar uma decisão do ministro da Saúde, Nitzan Horowitz, do Meretz, em Pessach, né? Olha só, a gente está em setembro, a gente está falando de Pessach, foi em março, abril. Ela falou que não poderia, que o Nitzan Horowitz falou que era proibido que os seguranças nos hospitais checassem, procurassem na bolsa das pessoas entrando nos hospitais comida que tivesse hametz, né, que é a comida que é proibida, a substância que é proibida, né, durante o Pessach, né, o fermento, farinha, enfim, é proibido, então não poderia entrar nos hospitais. E, quer dizer, de acordo com a Edith Silman, o ministro da Saúde falou, não tem nada disso, cada um come o que quiser, você quer seguir a sua lei de religião, da religião, você siga na sua casa, no hospital é público, cada um tem direito de comer o que quiser. E a Edith Silman usou isso para se afastar da coalizão, dizer que não votaria com a coalizão. A crise começou, muita coisa. Depois teve uma outra deputada do Meretz. Só fazendo um adendo, o Nitzan Horowitz ele não emitiu nenhum decreto. Hein? Quem ordenou que o Ministério da Saúde fizesse isso foi a Suprema Corte. E ele estava seguindo a decisão da Suprema Corte que o ministro da Saúde anterior se recusou a fazer. Mas ele não estava comprando briga com ninguém, ele só seguiu a decisão da Suprema Corte de Israel. É importante, comentário realmente bem importante para a gente entender que, na verdade, ele seguia a lei e a outra deputada que era contra a decisão da Suprema Corte e da lei, né, resolveu sair do governo e houve muitos boatos na época que ela na verdade, foi só um pretexto que ela utilizou, porque ela já teria sido oferecido a ela cargo no Likud,
né, e um bom posicionamento na lista do Likud nas próximas eleições, o que garantiria a ela a permanência do parlamento. Só que isso é proibido, de acordo com a legislação israelense, né? Os partidos vivem assediando, né, deputados de outro partido. Isso é comum, isso é normal, isso faz parte. Inclusive, num governo, principalmente, né, num governo onde tinha 61 cadeiras, né, e depois, quando teve 60 cadeiras, porque um deputado ele é capaz de derrubar o governo. Então, ele ganha muita força. Né? Cada deputado ali ganha uma força muito grande. E há esse assédio. Só que é proibido você oferecer coisas a esse deputado, coisas futuras, né, vamos dizer assim, a esse deputado para que ele deixe o governo. No caso, seria um suborno. A Heidi Silman teria sido subornada por membros do Likud a se afastar do governo e concorrer pelo Likud nas próximas eleições. O mesmo, né, João, com um Shikli também do mesmo partido do Bennett, né, e também com o Saadia, um outro político que estava, enfim, que também foi, nessas próximas eleições, colocados aí na lista do Likud. João, o Likud já foi acusado de muita coisa nessas eleições, né? De ser a lista com o maior número de pessoas com passado criminal, né? De ser casa aí de criminosos. Tem o seu líder, né, do partido sendo acusado aí em 3 casos, e ex-primeiro-ministro sendo acusado aí em 3 casos de 3 casos, um já caiu, de corrupção. E agora a gente vê também, né, todo esse tipo de falcatrua e corrupção correndo dentro do partido. João, é isso aí que vai voltar a dirigir o país no próximo ano? Não sei, olha, o país está dividido já nesses 2 blocos, isso não é novidade para ninguém. Eu escrevi 2 artigos agora no site renovado do Conexão Israel, um dando contexto das eleições, o outro explicando o que está em jogo. Quem quiser ler e entender as coisas, acho que a leitura às vezes organiza um pouco as coisas melhor do que a fala, recomendo que vocês entrem lá. E aí, tem as 3 últimas coisas publicadas, 2 foram artigos meus e o terceiro eu vou falar no final da edição do podcast. Mas, enfim, eu quero comentar sobre essas indicações do Likud. O Netanyahu tem direito a indicar 5 nomes para os 42 primeiros lugares do Likud, uma coisa assim. 3 deles estão em lugares, segundo as pesquisas, são reais para quem entra na Knesset, que é o 14, o 16 e o 28. Okay? Ele indicou o Amichai Shikli para o lugar 14, a Edith Silman para o 16 e o Moshe Saadia para o 28. Quem são essas pessoas e por que os 3 são polêmicos? Né? Você deu uma excelente introdução. Eu quero me aprofundar no caso da Silman e explicar melhor os outros 2 casos. Tá? O Amichai Shikli ele foi o primeiro cara a debandar do Yamina, do partido do Bennett, já quando o Bennett entrou no governo. Okay? Ele não quis renunciar ao mandato dele, quer dizer, se meu partido não me representa, eu renuncio. Ele não quis renunciar, ele quis atuar como um membro rebelde, dizendo que rebelde, na verdade, era o partido todo que traiu a causa, ele era o único que defendia, enfim, a causa desde o princípio. De certa forma, ele tinha razão, porque o Bennett traiu vários discursos que ele mesmo tinha feito, mas ele decidiu atuar como um rebelde durante o tempo inteiro, quase. O Yamina acreditou que o Shikli não ia querer colocar em risco a situação dele como Poresh, né, que é alguém que abandonou o partido, ou seja, que está votando contrário ao partido, que é desleal ao partido, e aí que é uma lei de infidelidade partidária. Se o sujeito é declarado Poresh, ele não pode concorrer por nenhum partido existente, ele tem que criar um partido novo para as eleições dele futuras, se ele quiser estar na Knesset. E o Yamina esperou até quase o minuto 90 para declarar ele Poresh, acreditando que ele podia algumas vezes votar a favor do governo quando as leis fossem elas estivessem de acordo com a sua visão, né, de mundo. E ele não fez isso nenhuma vez. E a Yamina ficou esperando até o final para tomar essa decisão. E qual foi a razão pela qual o estopim para o Yamina tomar essa decisão? Foi quando a Edith Silman abandonou o governo. Okay? Só que aí o governo já praticamente tinha caído. A Edith Silman, você não tinha um histórico para declarar a Poreshet, porque você precisa de uma série de leis que ela tenha votado contra o governo para dizer isso, né? Não basta 1, 2 vezes. Okay? E aí o Shikli foi declarado Poresh, ou seja, ele não poderia estar nessa lista do Likud, okay? E a Silman não teve tempo disso. Então como é que o Shikli ele está na lista do Likud? Porque quando o Bennett e o Lapid anunciaram que ia ter eleições, okay? Um pouco antes de se ouvir a Knesset, o Shikli renunciou. Okay? E aí, quando o Shikli renunciou, outros membros do Yamina já tinham debandado, como o Orbach. Então o governo já não ia mais como ter maioria, okay? Com a saída dele. E ele renunciou. E quando ele renuncia, ele pode voltar a se candidatar, porque ele já é deputado. Enfim, essa foi a situação. Então,
o Shikli entrou nessa brincadeira aí para o Likud, que é uma brecha da lei, né? Não deveria existir, né? Se o cara foi por isso, não devia poder, enfim, renunciar 2 meses antes das eleições, 3 meses antes das eleições, é uma coisa que soa um pouco ridículo, mas, enfim, ele não descumpriu a lei nesse caso, né? A lei existe, a lei é ruim, mas ele não descumpriu a lei. O caso da Silman, ela sim descumpriu, tem 2 leis sendo descumpridas aí. Uma, você vai ter que provar, né? Que é o fato do Netanyahu ter oferecido para ela um lugar no Likud caso ela abandonasse o governo. Você não tem provas de que naquele momento isso foi oferecido, mas você tem muitos indicativos. E isso você pode judicializar a questão, mas isso não vai ser resolvido até as eleições. Isso vai ser judicializado e pode ser que ela perca o mandato no meio das eleições, mas já bastou para isso ser resolvido. E o Netanyahu, ele precisava dar esses lugares para essas pessoas, porque se em algum momento no futuro ele quiser que outras pessoas desertem de um governo, de um partido, ele precisa mostrar que ele cumpre com a palavra dele, coisa que ele não faz na maioria das vezes, né? Ele prometeu uma série de coisas para um monte de gente e não cumpriu. Então ele precisa cumprir alguma vez para as pessoas acreditarem no que ele vai fazer, para ganhar um pouco de credibilidade no mercado político aí. Mas a Silman, ela descumpriu outra lei, e essa Atnoa Leihut LaShilton, é o movimento de qualidade do governo, entrou com uma ação na Suprema Corte de urgência para ela ser afastada da lista do Likud, o nome dela ser vetado, que é o seguinte: uma pessoa que faz parte de um partido, para ele mudar de partido, né, para disputar eleições, essa pessoa tem que mudar de partido 3 meses antes das eleições. E a Silman não fez isso. E isso pode comprometer a candidatura dela. Se vai dar alguma coisa ou não, eu não sei. Mas essa ação tem mais chance de dar resultado antes das eleições do que a outra ação. E o Moshe Saadia, que é a terceira indicação polêmica do Likud, que é o Moshe Saadia, ele é um membro da polícia, né? Agora ele saiu da polícia, que acusou a polícia de Israel de estar atuando de maneira enviesada contra o Netanyahu, de estar atuando num complô contra o Netanyahu. Okay? Enfim, o sujeito vai lá, acusa a polícia, né, dá informação para o Amit Segal, que é um jornalista ligado à direita, ele faz uma reportagem gigantesca e sai, né, da polícia e se candidata a parlamentar pelo Likud. Né? Não só se candidata a parlamentar, ele não concorreu na lista do Likud, ele ganhou um lugar ali. Né? Enfim, isso pode ser suborno também. Pode ser o Netanyahu, pode dizer, vai lá, acusa a polícia, descredibiliza a polícia e eu estou no lugar da Knesset. Enfim, isso pode ser. Não dá para provar, isso pode ser judicializado também, mas não dá para provar. Ele estava sendo do sionismo religioso e a Casa Judaica, daqui a pouco a gente fala da Casa Judaica, que também foi outra explosão que teve essa semana, e ele preferiu o Likud, ok? Alguns dizem que o Netanyahu só deu lugar para ele no Likud para enfraquecer as listas dos outros partidos. Enfim, então aí as 3 indicações polêmicas do Netanyahu, que se alguma coisa positiva tem, que pelo menos aumenta a quantidade de mulheres no Likud, né? Que agora passam a ser 5 entre as 30 primeiras. Bom, e o segundo partido, os 2 próximos partidos que a gente vai tratar nesse bloco são o Meretz e o Avodah. Aquela novela, né, João? Novela que vem se arrastando aí durante um período, antes mesmo da Zehava Galon, né, ser eleita a dirigente do Meretz. Já vinha a pressão para que os 2 partidos se unificassem. Era o pessoal do Meretz, né, os candidatos, os deputados do Meretz sempre falavam a favor dessa união. A Merav Michaeli, que é a líder do Partido Trabalhista, do Partido Avodah, sempre se posicionava contra essa unificação. O Lapid quis dar uma de ali o cara que vai botar as 2 para sentar e conversar. Não conseguiu fazer isso e a novela terminou apontando, né, principalmente uma coisa você cravou isso, inclusive, no último podcast, falou que não iriam se juntar e não se juntaram. Partido Trabalhista e Meretz vão concorrer separados na próxima eleição. Pois é, enfim, nada de novo no front, a gente já sabia que isso ia acontecer, todo mundo sabia que isso ia acontecer, o Lapid tentou, não conseguiu, e eles vão concorrer em separado. O dado positivo para eles é que o Meretz está crescendo nas pesquisas, ultimamente tem aparecido com 5 cadeiras, às vezes até 6, inclusive às vezes está aparecendo na frente do Partido Trabalhista. Mas enfim, hoje eu diria que as chances de um dos 2 não passar a cláusula de barreira, ela é pequena, ela diminui bastante. E não sei, talvez a Merav Michaeli tenha tomado a decisão correta, vai saber. É isso, vamos acompanhar para frente e no dia
1º de outubro teremos, não, o 1º de novembro, né, quando sair o resultado ali, pós-eleição, a gente já vai ter uma ideia de mais ou menos o que vai acontecer. E o nosso próximo partido, então, a nossa próxima notícia sobre o partido sionismo religioso, e resolveu, né, incorporar aí as suas fileiras, resolveu não, né, foi pressionado para incorporar as suas fileiras o partido Noam. Ô, João, explica aí quem é o partido Noam, porque vou te falar que dá aquele embrulho na barriga falar desse partido, cara. O Noam é um partido de uma corrente sionista ortodoxa ultra-radical, né? Também de Hardalim, vamos dizer assim, de Haredim, Leumim, né? De ultra-ortodoxos nacionalistas, melhor dizendo. O principal rabino chama Rav Tal, e eles tinham um deputado na Knesset passada que era o Avi Maoz, era o número 5 da lista, e hoje ele vai ser o número 11 da lista. Okay? O Noam, ele viu a nova junção do sionismo religioso com o Ben-Gvir de novo, e ele queria um lugar mais acima. E o Ben-Gvir e o Smotrich não queriam dar esse lugar para ele lá em cima. Falaram, olha, a gente aqui tá brigando pelos lugares do partido, pelos 10 primeiros, a gente não vai te dar um lugar lá em cima. Então eles decidiram concorrer sozinhos, né? É um partido de orientação não diferente da dos outros, mas eles têm uma questão que pega muito forte para eles, que é a homofobia. Okay? Eles são mais abertos nessa questão, né? Eles são mais escancarados, mais explanados. Eles propõem leis homofóbicas, eles lutam pela volta da lei, da permissão para fazer cura gay, eles atuam para proibir a passeata da parada do orgulho LGBT em Jerusalém. Eles dizem, não, isso não é nada homofóbico, a gente só não quer que isso domine o debate público, a pessoa faz o que quiser no meio do, mas blá, blá, blá. Enfim, e estão na lista porque uma pessoa que se chama Benjamin Netanyahu. Ele não quer desperdiçar nenhum voto do bloco dele, o nome ia concorrer sozinho, não ia passar a cláusula de barreira, mas podia levar com eles aí uns milhares de eleitores. Ele chegou e falou, cara, se junta aí com eles logo, vamos, se junta com eles, aceita o número 11. E aí o Noam provavelmente pediu alguma coisa para o Netanyahu, que a gente não sabe o que é, assim, tão bom assim, sem prometer alguma coisa. Alguma lei ele deve ter prometido, algum cargo, né, alguma comissão na Knesset, etc. E eles aceitaram. E 2 dias antes de anunciarem as listas, o Avi Maoz aceitou ser o número 11. Você vai falar de novo, né, muito provavelmente, porque o centro religioso provavelmente vai chegar a 11 cadeiras, talvez não, talvez fique com 10, mas as pesquisas estão dando entre 11 e 12. E graças a quem? Ao Netanyahu, né? Ele que colocou as pessoas mais radicais, né, na Knesset atual, foi responsável por colocar agora mais um, pela segunda vez seguida, né? Enfim, cada vez com mais poder. O Netanyahu não se preocupa, né, com quem serão seus aliados. O que é importante para ele é o quanto ele vai conseguir chegar no poder, né? Isso também reforça muito a questão que a gente comentou no episódio passado sobre o artigo, sobre a entrevista do Chaim Levinson, né, no Arutz Knesset, quando ele fala da questão da sociedade, dos partidos terem ido mais à direita. E isso ser uma forma de como a sociedade vai aceitando isso, que a sociedade está indo no mesmo caminho. Mas, enfim. E a próxima notícia do bloco é sobre o partido Judaísmo da Torá, o partido ultra-ortodoxo de origem ashkenazí. A gente comentou na semana, até alguns episódios, na verdade, que há 2 grupos dentro do partido que se revezam aí na liderança. E recentemente, né, um dos grupos que assumiu, quer dizer, o Moshe Gafni, que era o líder do partido e agora deixou de ser, né, ameaçou deixar o partido, enfim. Criou uma confusão porque perdeu essa liderança, achou que era mais preparado para ser o líder do partido. Qual o nome? Eu não me lembro, mas eu me lembro que ele nem ligou para o líder, né, para o cara que assumiu como líder do partido, para parabenizá-lo pelo seu novo cargo. Enfim, estava aquela bagunça ali, só que, João, casou de novo, né? Voltaram para culpar, fizeram ali, acertaram e vão correr junto nas próximas eleições. Pois é, o partido ele chegou a ter uma cisão, né? Na verdade, o partido é uma junção de 2 listas, né? Não é um partido, são 2 partidos, que é o Degel Torá, que é o judaísmo dos Mitnagdim, né? Da corrente lituana, e o Agudat Israel, que a gente falou no bloco passado, que é o partido dos Hassídicos. Eles decidiram se juntar lá para os anos 90 para concorrer em conjunto, acho que os interesses eram muito semelhantes, né? E cada partido indica um, né? Então, e eles vão turnando. Então, quando um bota o número 1, o outro bota o número 2. Um bota o 3, outro bota o 4, etc, etc, etc. E o líder, e aí, enfim, da última vez o líder era o Litzman, que passou para o Moshe Gafni, e agora tem que passar para o novo líder do Agudat Israel, né? Que chama, um nome bastante complicado, Moshe Golden Knofef.
okay? Que é, enfim, um sujeito que nunca teve na política, que o trabalho dele anterior era de administrar a rede de ensino de pré-escola e escola básica da comunidade racídica da qual ele faz parte. Enfim, e ele agora assumiu o número 1 do partido. Ele até fez uma declaração ontem dizendo que... Ele falou, vocês estão cuidando do país há 70 anos e não fizeram nada. Deixa os Haredim comandarem o país, vocês vão ver como é que vai ser. Não fizeram nada. Em 70 anos não aconteceu nada aqui. O país era igualzinho hoje, né? E há 70 anos atrás. Tem que escutar uma coisa dessa do cara. Enfim, tipo, Israel passou por uma transformação gigantesca. Essa população, em 1948, era de 800 mil pessoas, agora é de 9 milhões. Enfim, cidades foram construídas do zero. Sabe? O país passa por 6 guerras grandes contra outros países, 5 guerras contra outros países, e o cara tem que dizer que não fez nada. Mas, enfim, sou obrigado a ler um negócio desse ainda. Mas, enfim, eles chegaram no acordo, né? Eles estavam quase separaram, chegaram no acordo. E quem foi o intermediador? Adivinhem? Benjamin Netanyahu, aquele que não desperdiça um voto sequer do seu bloco. Ele foi até eles e falou, what the fuck, tipo, se junta agora. E aí os caras botaram uma pressão e ele falou, beleza, o que vocês querem? Vocês querem orçamento para as escolas ortodoxas? Eu dou, não tem problema. Okay? E foi lá e prometeu para eles isso, e eles se juntaram e vão concorrer juntos. E o Netanyahu espera com isso não só que eles concorram juntos, mas também que eles não apoiem outro governo, no caso do Netanyahu não conseguir formar maioria dessa vez. Porque muita gente cogita que o Degel Israel e o partido Shas, né, que é outro partido ultra-ortodoxo, mas que é o da origem sefaradita, que não tem nada a ver com esse partido, que não tem nada a ver, eles têm coisas semelhantes, mas é outro partido totalmente, possam, porventura, se somar a um governo não chefiado por Netanyahu, caso o Netanyahu fique outra vez sem maioria. Por quê? Porque eles já estão há 1 ano e pouco na oposição, a torneira de dinheiro fechou, e vai complicar para eles a situação se fechar por mais tempo. Então eles cogitam, alguns nomes ali cogitam formar um governo com outro nome que não seja Netanyahu. Eles gostam da ideia do Gantz, mais que do Lapid, e isso está botando uma pressão no Bibi. Então o Netanyahu virou e falou assim, beleza, eu dou para vocês isso. Eles nunca vão dar para vocês isso, eu dou, porque eles não conseguem fazer um governo sem o Lieberman. Eu dou isso para vocês e vocês fecham comigo. Enfim, e vamos ver se vão fechar mesmo. O Netanyahu conseguiu juntar os partidos, pelo menos, o que provavelmente já ia acontecer, porque eles dificilmente, eu acredito que eles iam correr o risco de não ultrapassar a cláusula de barreira. Enfim, talvez daqui a uns 10 anos eles concorram separado, porque a população ortodoxa já vai ter crescido o suficiente para que eles possam concorrer de maneira separada, mas hoje ainda convém para eles concorrer de maneira conjunta, e eles tomaram essa decisão. Enfim, então é mais uma novidade aí da lista. Não é exatamente polêmica, né? Só tem essa questão do Netanyahu aí como interventor e mediador, mas nada é muito polêmico nessa novidade, nessa notícia. Pô, tá vendo? Eu fico pensando, nem lembrei o nome do cara aí, do Gold o quê, cara? Goldfein? Goldnoffer. Pô, eu nem me... Agora eu fiquei até tranquilo, tipo, né? Eu não me lembrei o nome, mas enfim, não lembraria de jeito nenhum o nome desse cara. Enfim, eu acho que eu vou... Qual é o primeiro nome dele? Eu tenho que descobrir, porque eu acho que vai ser mais fácil chamá-lo pelo primeiro nome. Mas enfim, João, já que... Hã? Acho que é Moshe. Ah, outro? Então, trocou o Moshe Gafrin pelo Moshe. Esse é o Moshe. Bom, deixa eu ver. Vou te dizer já. Não, Yitzhak, perdão, Yitzhak. Então agora é o Itzik. É o líder, Itzik, líder do partido Judaísmo da Torá. João, já que você falou aí no seu último comentário que o Bibi não perde nenhum voto, né? Foi o responsável pela junção do Noam com o sionismo religioso, foi responsável agora pela reunificação do judaísmo da Torá. O Lieberman vai meter o bedelho para ajudar a Ayelet Shaked, cara, porque o Yoav Handel, né, que era o que tinha saído aí do partido do Gantz, né, enfim, era um independente, se juntou a Shaked. Pouquíssimos dias antes, foi no domingo, né, logo depois de a gente soltar o podcast, eles se separaram, né, tipo, cortaram a lista, isso porque a Shaked, ela falou que poderia, não veria problema de sentar no governo com o Bibi, isso era demais para o Handel, ele não queria um negócio desse, e eles se separaram e depois a Shaked fechou aí com o partido Abaita Yehudi, a Casa Judaica. João, vou confessar uma coisa para você, cara, eu fiquei meio... Quando eu vi que a Shaked fechou com a Abaita Yehudi, né, com a Casa Judaica, eu me perdi, cara, porque eu precisei de 5 minutos para botar minha cabeça para entender quem é quem ali, porque, cara, essa galera do sionismo religioso, de uma forma geral, porque eles são todos dentro dessa
como é que chama? Desse setor aí, disputa esse mesmo setor da sociedade israelense de votos, né? É uma confusão, né, cara? Tanto partido ali, mas a questão é, o Bibi vai ajudar a Shaked a passar a cláusula de barreira ou os votos dela vão política? Depende, né? Tudo depende. Agora, a Shaked, ela deu um passo em direção ao Bibi. Por quê? Porque a lista que ela tinha composto com... Ela chamou, na verdade, os dois independentes lá, né? Que nunca vêm sozinhos. O Yoav Handel e o Tzvika Hauser. Eles eram do partido do Bugi Alon, quando saiu do Likud. E depois se juntou com o Lapid e o Gantz no Carro Lavá, no azul e branco. Aí depois eles romperam com o Lapid e foram só com o Gantz para o governo. Depois eles romperam e foram com o Guidon Sar, para o Nova Esperança, e aí depois ninguém quis eles, e eles fecharam com a Shaked, né? E o Handel ele falou para a Shaked o seguinte: eu quero duas coisas, eu quero o número 2 e o número 4 da lista. O 2 para mim e o 4 para o Hauser. O resto, tipo, você pode fazer o que você quiser. O resto, na verdade, é um lugar só que a Shaked tinha lugar para dar, porque a Shaked não vai conseguir mais 4 cadeiras, né? Isso é sabido e notório. E a Shaked assinou, ela fez o acordo, o Handel pelo menos é ministro da de comunicações, talvez ele tenha algum feito para mostrar, né, algum eleitoradozinho, e ela se deu conta que o Handel não tem eleitorado para mostrar, e a campanha que eles começaram fazendo foi da direita, a direita moderada, a direita razoável, né, e que quer fazer um bloco grande, que não vai apoiar nenhum governo com 61, que quer fazer um bloco grande, que pode ser o partido que vai dar para um lado ou para o outro o número 60, tipo, um apoio no governo, e etc, etc, que é um discurso que não tem nada a ver, porque, enfim, o Handel, no momento, ele falou que não quer ser o 61 do Netanyahu, e a Shaked, ela dizia que não ia fechar com os partidos de esquerda nem com os árabes, então eles já estavam em conflito os dois ali dentro, né? Os dois são de direita, tudo bem, só que a Shaked quer recuperar o espaço que ela tinha, e o Handel, enfim, ele se sente mais confortável no outro bloco do que no bloco do Netanyahu, né? E aí, a Shaked e o Handel, eles 3, 4 dias antes das eleições, eles implodiram. O nome do partido era Ruach Tzioni, né, que era como se fosse espírito judaico, né? E o partido implodiu, né? Eles brigaram, a Shaked já tinha indicado o número 3, que era um sujeito, era o líder do movimento do kibbutz dati, né, do kibbutz religioso, e aí ela procurou o partido da Casa Judaica, que estava no ostracismo já há algum tempinho, né? Desde que, enfim, a Casa Judaica, eles, quando o Bennett e a Shaked eram da Casa Judaica, eles romperam com o partido para criar uma lista de caráter mais secular, e eles não passaram a cláusula de barreira, então voltaram abanando o rabinho, e aí fecharam com a Casa Judaica, com o Smotrich de novo, e concorreram juntos, e aí depois o Bennett saiu de novo da Casa Judaica, e o Smotrich já estava mais forte que a Casa Judaica, eles não tinham nenhum nome interessante para apresentar, e eles desapareceram, né? Decidiram nem concorrer nas eleições passadas. Mas o partido existe, a estrutura existe, é um partido que tem algum nome no setor sionista religioso, que precisava só de uma liderança para renascer. Se achar que é dessa liderança, a gente vai ver agora, né? Então ela entrou no partido, levou com ela o líder do movimento kibutziano, que tem muito mais a ver com esse partido do que com o partido que ela está querendo, o movimento kibbutz religioso, né? E aí o número 2 da lista é o prefeito da cidade de Givat Shmuel, que é uma cidade de população sionista religiosa, né? E o número 4 é uma militante da direita, também do movimento sionismo religioso, que a Shaked levou também para a lista, okay? Ela vai ser a número 1, e ela vai contar com uma base, né, com um partido que tem juventude do partido, que tem atuação em prefeituras, né, enfim, que tem uma base maior para conseguir um eleitorado e que tem algum apelo simbólico para a população sionista religiosa. Então ela vai dizer o seguinte, esse pessoal que está indo com o Smotrich é muito radical. Esse pessoal que está indo com o Gantz, que o Gantz também levou uns membros aí do sionismo religioso do partido dele, especialmente o Matan Kahana, eles estão votando errado. O Gantz é um cara de esquerda, é isso que ela está dizendo, né? Essas pessoas têm que voltar para casa, que nem eu voltei para casa, né? E ainda fazendo um jogo de palavras com a Casa Judaica. E ela falou, o último governo foi um erro, e agora a gente está voltando, e tal. E aí o Bennett criticou ela, e falou que tipo, olha só, ela estava no governo até agora, ainda é ministra, e está dizendo que o governo foi um erro. Erro era levar o país para quintas eleições direto. O Bennett foi lá e criticou a Shaked. Ela falou, não, eu me arrependi depois, e eu estou voltando para casa agora, e vocês vão fazer o mesmo, né? Disse uma coisa assim para o Bennett. Eles trocaram farpas aí pelas redes sociais, os dois sempre foram muito ligados. O Bennett não engoliu isso, a Shaked dizer que o governo foi um erro, justamente quando ele foi o primeiro-ministro, né? Enfim, e ele cobrou um pouco de lealdade ali póstuma para ela, o que não aconteceu, né? Ela não atacou ele de maneira, não atacou abaixo da cintura, vamos dizer assim, mas não deixou barato. Enfim, o Bennett está aí descansando, né? As pesquisas apontavam que se ele fosse criar um partido, se a Mina voltasse, o partido dele podia ter entre 5 e 6 cadeiras, que não alcança a representatividade de um sujeito que foi primeiro-ministro agora, há poucos meses,
por outro lado, mostra que o Bennett tem uma carta ainda no baralho que poderia desequilibrar o jogo, mas ele outra vez disse, eu estou fora, e realmente está fora, tanto que não se candidatou e que vai esperar essas eleições agora e ver o que vai fazer. Enfim, então tá aí a Shaked de volta. Agora, se o Bibi vai ajudar ela, depende. Se a Shaked ficar ali nos 2% por muito mais tempo, o Bibi vai trabalhar para afundar ela o máximo possível e pegar esses votos. Se ela começar a flertar com as 4 cadeiras, 5 cadeiras, nas pesquisas, ele não vai trabalhar contra ela, porque se ela morrer com 2,5% dos votos ali, ou com 2%, até com 1,8%, são 2 cadeiras do bloco dele que ele perderia. Então ele vai detonar com ela se ela realmente não estiver passando a cláusula de barreira e estiver longe. Se ela estiver passando, ele vai trabalhar para ela passar, e ele vai ter um trabalho para controlar o Smotrich, porque o Smotrich está muito interessado nesses eleitores dela, e ele não para de bater na Shaked. Né? Na verdade, ele para de bater na Shaked há 1 ano e meio já. Então, vocês vão ver essa violência acontecendo aí. Provavelmente o Bibi não vai conseguir controlar o Smotrich. Talvez nas últimas 2 semanas, se for irreversível, que ela vai passar a cláusula de barreira, aí o Bibi vai conseguir calar o Smotrich e falar assim, ó, você quer estar no governo? Fica quieto, porque é com ela ou não tem governo. Mas muita coisa pode acontecer, principalmente por causa do último partido sobre o qual a gente vai falar agora. Pois deu a deixa para a gente falar da lista unificada, a lista de partidos de eleitorado majoritariamente árabe. A lista compunha até as últimas eleições, né, 4 partidos. O Partido Comunista, né, chamado MAC, ou Hadash, né, que é o Partido Comunista israelense, que é de maioria dos seus membros, né, seus participantes e eleitorado, né, de maioria árabe. O Partido Balad, o Partido Tal e o Partido Ram. 4 partidos aí de eleitorado árabe, majoritariamente árabe. O Ram, nas últimas eleições, rompeu com a lista unificada, concorreu sozinho e fez parte do governo, né? A gente acompanhou toda essa polêmica, e agora a lista unificada estava, né, entre o Hadash, o Tal e o Balad, e agora rompeu mais uma vez. A lista unificada agora será somente uma lista de 2 partidos, o Partido Comunista e o Partido Tal, que tem na sua liderança, né, o médico Ahmad Tibi, que é um cara aí também que está sempre... a gente sempre comenta dele, né, uma pessoa muito... Enfim, está sempre muito atuante. João, muito se fala aí que esse rompimento pode ser a causa, né, do próximo... pela criação, né, do próximo governo Netanyahu, já que tende a diminuir o eleitorado árabe, a votação do eleitorado árabe, aumentando aí o voto, o peso dos votos dentro do setor judaico, que ajudaria aí o Likud a garantir mais cadeiras. É isso mesmo, João? Ou como muitos dos partidos árabes vêm justificando, isso pode justamente gerar vamos dizer assim, uma competição entre os partidos pelo eleitorado e fazer com que o eleitorado saia de casa para votar nas eleições do dia 1º de novembro. Olha, essa foi a grande notícia da apresentação das listas, tá? Ainda mais pela maneira como ela se deu. Porque a lista unificada estava indo apresentar a lista, e aí, de repente, surgiu lá para as 6 da tarde, problemas, o Balad vai romper com a lista unificada. E aí, às 9 da noite, já se acertaram, tá tudo bem, vão concorrer em conjunto. E no último minuto, lá às 10 e tanto da noite, tinha que entregar a lista até às 11, não acertaram, e vão entregar e vão concorrer separado. E pronto. E essa foi a notícia que chegou, já era irreversível porque acabou o prazo. Hein? Eles foram até rigorosamente o último minuto nas negociações e não entraram em acordo. E isso tem muitos significados e abre para a gente uma grande possibilidade de cenários. Tá? Mas vamos só entender quem é o Balad. O que é o Balad? Tá? O Balad é um partido nacionalista árabe. É o partido mais radical dos 4 partidos árabes no sentido do antissionismo dele. Ainda que todos eles digam que são a favor de 2 estados, né? O Balad é um partido que eles dizem que eles querem um estado para todos os cidadãos e que não seja mais um estado judaico, né? Ao lado de um estado palestino. E, enfim, obviamente todos eles apoiam a volta dos refugiados e tal, mas o Balad ele tem posições de solidariedade à causa palestina e de apoio
a grupos terroristas palestinos muito maior do que os outros partidos. Né? Até do que o Uram, que é nas suas origens, né, são as mesmas do Hamas. Né? O Uram foi para um caminho de moderação, enquanto o Balad, que é um partido secular, foi para um caminho de muito mais radicalismo nesse aspecto. Então, o Balad, por exemplo, se recusa a indicar qualquer pessoa para ser primeiro-ministro de Israel, prefere não indicar ninguém e ver a extrema-direita tomando poder do que indicar alguém. O Balad, já algumas vezes os partidos de direita tentaram impedir que o Balad concorresse por visões tipo de lesa-pátria, de contrárias ao Estado, etc, etc. Uma parlamentar do Balad, que já não é mais parlamentar, mas ex-parlamentar, chamada Hanin Zoabi, ela chegou a estar naquela flotilha que veio da Turquia para Israel, lá em 2011, se não me engano, né, que o exército parou ela no meio do caminho e teve muita violência e mais de 20 pessoas foram mortas e tal, e enfim, foi um caso de uma polêmica internacional. Ela estava presente naquela flotilha que desobedecia a norma israelense para o bloqueio de Gaza, né? Enfim, concordando ou não, né, é uma parlamentar que está enfrentando a norma do país, ou seja, esse é o papel que o Balad desempenha e desempenhou na Knesset durante muitos anos. Okay? E o Balad é o menor desses três partidos. Né? O Hadash é o maior, o Tal é o segundo e o Balad é o menor. E o Balad estava com medo de ficar sem nenhum representante na Knesset, se tiverem 5 cadeiras, porque na composição atual o Balad tem só o número 6 da lista, né? E o Hadash tem 3 entre os 6, e o Tal tem 2, e o Balad tem um só. Isso deve à quantidade de eleitores que os partidos têm. E o Balad, eles queriam um eleitor entre os 5 primeiros, e o que os outros partidos estavam propondo era que eles tivessem uma rotação entre o número 6. E eles iam ter um entre os 5 primeiros e uma rotação entre o número 6, que o Balad queria que fosse 2-2-2. Eles falaram assim, não vai ser, mas o número 6 vai ser do Hadash, e depois de 2 anos passa para alguém do Balad. E ficou nessa briga, uma briga basicamente por causa desse número, e o Balad falou, não, a gente quer os dois, e eles não entraram em acordo, e o Hadash e o Tal vão concorrer juntos, e o Balad vai concorrer separado. Vale lembrar que as eleições de 2019, as primeiras, a lista unificada também tinha rompido, e concorreram em conjunto o Hadash Tal, igual agora, e Balad Ram. Só que agora pensar numa união Balad Ram é impossível, porque o Ram aceita compor o governo, inclusive do Netanyahu, e o Balad não aceita compor nada, né? Nem indicar um nome para o governo. Então é uma situação que enfim, não permite ao Balad se associar a ninguém mais. As pesquisas apontam para o Balad 1% dos votos, o que representa cerca de um mandato, não uma cadeira e um pouquinho mais. Hein? E a lista unificada caiu para entre 4 e 5 cadeiras depois da saída do Balad. O que isso significa? Significa que o Balad deve queimar cadeiras. A lista unificada, que agora é uma lista desunificada, né? O Hadash Tal, corre o risco de não passar a cláusula de barreira. E isso aí, só a saída do Balad já pode desequilibrar a favor do Netanyahu, ainda que as primeiras pesquisas ainda apontem para não. Né? Agora, se a lista unificada não passa a cláusula de barreira, né, certamente o Netanyahu vai ter os 61. Certamente ele vai ter maioria. Talvez até mais, talvez 63, talvez 62. E aí, se isso acontecer, essa fragmentação nos partidos árabes, né, vai ser o que vai levar o Netanyahu ao poder. Além disso, quanto mais unidos os partidos árabes estão, mais árabes saem para votar. Quando os árabes percebem acima de picuinha, pelo número 6, eles não estão atuando em conjunto e não estão estudando juntos, as pessoas têm preguiça de sair de casa para ir votar. E esse vai ser um desafio agora que vai ter o Yair Lapid, né? Que ele vai ter que convencer a lista unificada, né, os eleitores da lista unificada a saírem de casa para votar. Hein? Neles ou no Uram, os eleitores árabes em geral, ou até nos partidos sionistas. Vota em mim, vota em algum deles, mas não deixe de votar, porque isso pode trazer o Netanyahu de volta ao poder. O negócio é que a população árabe, em sua maioria, parece não estar preocupada com quem vai ser o primeiro-ministro, porque eles não veem muita diferença entre um e outro. Hein? E isso, eu posso dizer que é um erro, o Lapid pode dizer que é um erro, outras pessoas podem dizer que é um erro, mas quem vive essa realidade não sou eu, nem o Lapid, nem ninguém mais. Isso quem vive essa realidade é a população árabe que realmente não vê tanta diferença entre o primeiro-ministro, seu Lapid, seu Urabi e o seu Netanyahu. Né? É evidente que a gente não viu ainda o Ben-Gvir ministro, né, do governo, mas eles não estão vendo isso como um perigo muito grande, porque na vida deles muda muito pouco quando muda de governo para governo. Né? Os palestinos têm um pouco mais de diferença nisso que os árabes israelenses. Enfim, e isso e um pouco mais, não tanto mais. Mas enfim, isso é uma questão a se comentar. O Lapid, o primeiro comentário que ele fez, o Lapid não foi atualizado sobre isso, ele descobriu isso no ato, né? E ele não tinha o que fazer. Ele também não tem força, não tem poder para intermediar negociações ali no meio do mundo árabe. Mas ele disse, na verdade, o que o Lapid falou, para tentar contemporizar, foi: boa notícia, porque com o Hadash e o Tal eu tenho muito mais diálogo que com o Balad. Né?
E isso pode representar que eles indiquem o Lapid para primeiro-ministro, pode até representar que eles dêem um apoio de fora para o governo, né? Só que isso é depois das eleições. Primeiro, tudo tem que garantir que ele vai passar, que eles vão passar a cláusula de barreira e que o Netanyahu não vai formar o governo. Então, para o Lapid, a princípio, é uma má notícia isso. A posteriori, pode significar uma boa notícia. Para o Uram, também é uma boa notícia, porque o Uram tende a crescer, né? Olha só, a gente não brigou, a gente está mostrando nossa proposta desde o início, por isso a gente separou, não foi por causa de picuinha de número na lista, ok? Então, tá na hora de vocês virem com a gente aqui, vendo que eles estão interessados nisso. Enfim, e o Hadash e o Tal, agora vai ser interessante ver qual vai ser a estratégia deles de campanha, porque eles estavam fechados, não vão indicar ninguém, foi uma exigência do Balad, né? E tentando se contrapor ao Uram, e agora que o Balad, que é o mais radical, sai, é interessante ver o que eles vão fazer. É curiosa a quantidade de colunistas judeus da mídia aqui dizendo que a saída do Balad da Knesset é bom para a sociedade árabe, né? Enfim, é como os judeus israelenses estão explicando para os árabes o que é bom e ruim para eles, né? Enfim, se os caras votam no Balad é porque alguma coisa eles se identificam no Balad, enfim. E se não votam, também porque eles preferem outras opções. Agora, o que eu acho que vai acontecer agora é uma correria dos partidos judaicos para tentar conseguir o voto dos árabes, o que não deve significar grandes mudanças, ok? Não tem nenhum partido judaico com um membro árabe entre os primeiros da sua lista. O Meretz tem um druso, né? Que não é exatamente não são exatamente os eleitores da lista unificada. Não só o Meretz tem um druso, o Israel Beitenu também tem um druso, acho que o Azul e Branco, agora o novo campo republicano também tem um druso. Enfim, mas os drusos eles já votam nos partidos judaicos em maioria. O Meretz perdeu os dois representantes árabes que eles tinham nas eleições passadas, que o próprio eleitorado do Meretz não colocou eles como os primeiros. E agora, enfim, eu custo acreditar que um partido judaico vai conseguir ter um eleitorado árabe relevante, né? Então, o desafio maior vai ser fazer os árabes saírem para votar. Quem quer que fosse, quem quer que seja, mas que vão votar, que é o desafio do Lapid, que não tem nenhuma credibilidade nesse mundo aí e vai ter que convencer eles de que ele tem alguma razão. Ô, João, será que os partidos árabes vão começar aquela campanha Gewalt, não é? Que fala? Que é tipo, em Yiddish, né? Isso acontece muito com os partidos da esquerda sionista nos últimos anos, né? O partido vê que não vai. Isso, o Avodá também fez. Teve um ano que eu me lembro, tipo, o Meretz é quase todo ano, né? Quase toda eleição isso acontece com o Meretz. O partido está ali perto de não passar a cláusula de barreira nas pesquisas, está ali muito próximo do limite, né? Aí eles fazem uma campanha Gewalt, que é tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? A gente não vai passar a cláusula de barreira, por favor, nos socorram. E aí acabam migrando votos, né? Por exemplo, do Partido Trabalhista para o Meretz, só para que o Meretz passe a cláusula de barreira, que os votos não sejam jogados fora e que o partido esteja representado, né, no parlamento. Aí fazer essa campanha do desespero, né? Ô, João, tem que fazer os partidos de eleitorado árabe aí, da lista ex-lista unificada, tem que fazer uma campanha de volta aí, né, João? De repente, migrar. Hã? Então, de ironia, mas eu não tenho dúvida de que se a situação continuar assim, com eles flertando com a cláusula de barreira, vai ter judeu votando neles. Ainda mais depois que o Balad saiu. O Balad realmente ele se colocava como um empecilho, né, muito grande para o apoio de setores da sociedade israelense. Vamos ver, vai ser interessante acompanhar. Realmente, essa semana, no que diz respeito aí ao cenário político, né, cara, foi uma semana bem, bem agitada. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco, onde vamos tratar aí de questões da política externa esta semana. Bom, gente, nesse bloco aí a gente vai tratar, não só das questões internacionais, questões também relacionadas aí ao conflito palestino-israelense. Como a gente vem comentando já há muito tempo, o clima vem esquentando do lado direito do muro, na Cisjordânia principalmente, no norte da Cisjordânia, região de Jenin, região de Nablus, vem ali acontecendo muitos incidentes, várias incursões do exército israelense, né, e de outras forças ali de segurança, confrontos entre palestinos, né, que muitas vezes agricultores, né, enfim, palestinos e colonos que vão ali agridem. Enfim, o bicho está pegando na Cisjordânia, não está fácil. A gente vê muitos dos atentados que aconteceram há uns meses atrás, né, numa onda de atentados ali, saíram da região de Jenin, ou seja,
a coisa esquentando, a gente vem comentando, e Israel essa semana, João, pediu aí para o Catar para dar uma intermediada, para pedir para que a autoridade palestina tente acalmar um pouco os ânimos na Cisjordânia e, enfim, está cogitando até parar um pouco das suas ações, pisar um pouco no freio para ver se a autoridade palestina ganha um pouco de força, né, cara? Pois é, não só isso, né? Por pressão dos Estados Unidos e do Egito, Israel deve diminuir a quantidade de incursões que está fazendo ali, porque justamente eles estão com medo da autoridade palestina perder o controle e derrubarem o Abbas do poder, né? Isso pode acontecer, até porque parte dos confrontos que estão acontecendo são inclusive entre membros da Brigada de Mártires de Al-Aqsa, que é o braço armado do Fatah, que é o grupo do Abbas, né, do Abu Mazen, que, enfim, que já não está fazendo ações contra Israel há muitos anos. A gente comentou aqui em algumas edições passadas que tem uma juventude palestina, principalmente ali de Nablus e de Jenin, que está se identificando bastante com a volta da luta armada contra Israel, e estão usando a Brigada de Mártires de Al-Aqsa de maneira independente, né? Os líderes jovens deles ali estão fazendo ações, principalmente de guerrilha, né? Menos de terrorismo, porque, enfim, são contra soldados e não contra civis, que o Abbas, em geral, não toca, né? Que ele não apoia essas ações, ao contrário do Arafat. O Arafat, ele sim apoiava, muitas vezes por baixo dos panos, mas sim. O Abbas, ele não só não apoia e não realiza, como ele colabora com a inteligência israelense para que o exército israelense consiga evitar esse tipo de ações, e a juventude palestina não está muito conforme com isso, não. Então, isso está mostrando um enfraquecimento do lado moderado palestino, enfraquecimento do Abu Mazen. Israel está entendendo que se continuar com as incursões lá e matando gente, toda semana morre gente. E tem atentado também, né? Esse domingo teve um atentado, também acho que ali no Vale do Jordão. Se continuar dessa maneira, eles não vão conseguir suportar. E para Israel, o interesse é que siga a autoridade palestina do jeito que está, porque coisa melhor não deve vir, principalmente se vier dessa maneira. Enfim, a pressão é muito grande, o Catar, Estados Unidos, Egito e Israel agora vão ter que atuar para manter o Abu Mazen no poder com algum controle da situação, inclusive incluindo repasse de dinheiro, e uma diminuição das ações militares israelenses lá, que o braço militar israelense, ele por um lado diz que a gente precisa fazer isso, por outro lado eles reconhecem de que isso pode ser problemático, né? Enfim. O que eu achei interessante foi no início da semana o pedido de ajuda de Israel ao Catar, falando, fala ali para os caras pararem um pouco, baixarem um pouco os ânimos, né, acalmarem um pouco as coisas, porque afinal de contas, enfim, a vida deles é muito tranquila, né? Israel vai pedir para o Catar, a gente tem o direito aqui de vir, de fazer o que a gente quiser aqui no território, na região, então vocês acalmem, não respondam, não fiquem nervosos. É impressionante. Mas, enfim, bom, vamos então ao nosso próximo ponto do bloco, que na verdade não é uma notícia. O João vai comentar com a gente sobre o livro que ele leu, né? O livro do jornalista Barak Ravid, que escreveu sobre os acordos de Abraão, né? Os acordos aí que aproximaram, né? Normalizaram as relações entre Israel e os Emirados Árabes, né? E depois também outros países da região e o Sudão, enfim. Outros países entraram na dança e, enfim, João, dá os spoilers aí que eu vou demorar para ler mesmo, cara. Pode falar. Beleza, o nome do livro, em hebraico, é Hashalom Shel Trump, né, que significa a paz de Trump, né, que é onde ele disseca os acordos de Abraham, né, e a normalização com o Marrocos, né, que pediu exclusivamente para não ser incluído nos acordos com os outros países, mas são parte do mesmo processo, de alguma maneira, né? Quem lê o livro vai entender isso bem. Mas ele não fala só sobre isso. Na verdade, eu diria que metade do livro só ele conta os acordos de paz e os bastidores. A outra metade, ele vai esmiuçando as relações entre o governo israelense e os governos norte-americanos no que tem a ver com a relação de Israel com os árabes, né? E também com o Irã. Então ele começa lá com Netanyahu e Obama, como os dois se davam, como é que foi a proposta no início, né, que o Netanyahu mesmo apresentou para o Obama a ideia de que primeiro a gente tem que fazer paz com os países árabes, depois com os palestinos. O Obama comprou essa ideia no princípio e depois abandonou quando viu que não era muito real para aquele momento. Tá? A Primavera Árabe também foi um fator que influenciou e tal. E aí a maior parte do livro vai sobre o relacionamento de Israel com o governo Obama, com o governo Trump, né, e seus assessores principais, né, o Berkovitch, o Jared Kushner, não sei se é coincidência ou não, mas os principais assessores do Trump para questões relacionadas a Israel eram judeus, inclusive o embaixador que ele colocou
em Jerusalém, o David Friedman, que é uma figura muito bizarra, também era judeu, né, que era um representante do Globo dos Colonos, que era um embaixador americano, um cara que estava representando os colonos israelenses na Embaixada dos Estados Unidos. Né? E ele conta várias histórias que ele soube por fontes, algumas que ele pode revelar e outras que não. Né? Ele conta muito interessante, o livro é um livro fácil de ler, é um jornalista. Né? Obviamente que ele faz alguns comentários com os quais eu não posso exatamente concordar, né? Que são especulativos, ou que é a sua visão de mundo, que todo mundo tem direito a ter a sua e a minha não necessariamente está de acordo com a dele. Mas quando ele faz, isso aconteceria de qualquer maneira, isso não aconteceria, enfim, é muito difícil de dizer, né? A primeira aula da faculdade de História é que o se é a parte da história que a gente não conhece, e o historiador pode prever o passado, mas não pode prever o futuro, muito menos o futuro do pretérito, né? E o jornalista ele tem esse direito, ele pode jogar o se sem nenhum problema nos livros dele, porque, enfim, não está sujeito a uma avaliação científica do seu trabalho. Mas, enfim, de qualquer maneira é interessante, e a especulação também é interessante, né? Ninguém é obrigado a escrever textos científicos, esse livro não é, e nunca se propôs a ser. Ele se coloca bastante no centro da situação, o Barak Ravid, de uma maneira razoavelmente modesta, mas porque ele realmente foi um cara que estava com muitos contatos em muitos lados aí, que deu furos de de vários acordos acontecendo, de vários processos acontecendo, e ele era conhecido por todos os personagens dessa história. O único que não falava com ele era o Netanyahu. O Netanyahu se recusa a falar com o Barak Ravid desde 2010. Né? Uma vez só eles se cruzaram num salão, ele tentou puxar um papo com o Netanyahu ali, e Netanyahu só respondeu para ele uma ofensa light, depois que os assessores de Netanyahu tentaram tirar o Barak Ravid de perto. Mas, inclusive, o Trump ele entrevistou 2 vezes, e inclusive um capítulo inteiro a entrevista com o Trump, no qual ele mostra muito ressentimento do Netanyahu, por ter reconhecido a vitória do Biden, principalmente, mas não só por isso. E para quem pensa que as relações do governo israelense com o Trump foram todas flores, ele mostra que não era assim. Que muitas vezes eles estavam em rota de colisão. O Trump, desde o início, ficou irritado com o Netanyahu, quando o Netanyahu manipulou informação para afastar o Trump da autoridade palestina. O Trump ficou muito bem impressionado com o Abu Mazen no princípio, mas depois ele achou que o Abu Mazen estava fazendo um discurso para ele e outro para a população palestina. Né? Enfim, isso acabou que prejudicou muito as relações dos Estados Unidos com os palestinos, pelo menos essa foi a razão que o Trump alegou para esses acontecimentos. Enfim, tem coisas muito interessantes, mostra que Israel já podia ter feito um acordo de normalização das relações com os Emirados Árabes em 2016, mas o Yariv Levin, né, que é o escudeiro do Netanyahu no Likud, disse: se você chamar os trabalhistas para o governo agora, que foi uma condição que os Emirados Árabes colocaram nos Estados Unidos, bota os trabalhistas aí que a gente faz essa normalização agora. E o Netanyahu estava pronto para isso, para dar uma ministério de Relações Exteriores para o Buzzi Herzog, que hoje é o presidente de Israel. E o Yariv Levin disse: não faz isso, melhor se trazer o Israel Beiteinu, botar o Lieberman de ministro da Defesa para aumentar a coalizão, porque a base do Likud não vai te perdoar se trouxer os trabalhistas agora. E ali foi a primeira vez que o Netanyahu optou por ir com os radicais em vez de ir com os moderados, para que ele pudesse ficar no centro da coalizão dele. E aí, enfim, ele não só não conseguiu a normalização naquele momento, como foi um caminho sem volta para ele, praticamente. Enfim, e conta muitas coisas, que eu poderia resumir cada capítulo, enfim, que tem coisas muito interessantes. Eu demorei muito para ler o livro, por conta de uma série de fatores, né, que tem a ver com a quantidade de trabalho que eu tive, com períodos muito intensos, né, enfim, e tudo mais, mas consegui acabar agora, justamente numa viagem de trabalho, né, voos muito longos, eu consegui ler bastante o livro e terminei. E é altamente recomendável, ok? E é a única fonte que a gente tem, é o único livro escrito até agora sobre os acordos de Abraham, okay? Que o Barak Ravid ele correu para escrever logo para ser realmente o primeiro a escrever sobre isso. Obviamente que o livro vai ter outras edições, com acordos que vão vir a acontecer, com consequências que vão vir a ter. Por exemplo, o acordo com o Sudão nunca foi finalizado, né? Que foi um dos 4 países, Emirados Árabes, Bahrein, Sudão e Marrocos. Né? O acordo com o Sudão nunca foi finalizado, porque o Sudão passou por um golpe militar e o próprio governo americano disse para Israel não seguir. Mas, enfim, tem outros países que estão sinalizando com possível uma perspectiva de normalização com Israel, né? E isso pode vir a acontecer nos próximos anos, okay? E isso vai ser significativo e vai gerar outras edições no livro, alguns outros volumes, etc, etc. O Barak Ravid ele reconhece no livro dele, ele diz que ele sempre quis ser um jornalista que tivesse um acordo de paz para comentar. Ele invejava muito as gerações anteriores que cobriram Oslo, que cobriram o acordo com o Egito,
e que para ele não sobrou nada, então ele fez desses acordos os acordos da vida dele, né? E diz que esses acordos, enfim, ele é um pouco romântico sobre a importância que esses acordos têm para o futuro de Israel e do Oriente Médio, porque não dá para saber agora, mas enfim, essa é a posição dele, ele tem o direito de ter. Mas o que eu acho interessante que ele colocou no livro também, de certa maneira, é que ele coloca esse livro como uma resposta para a crise profissional que ele estava vivendo. Porque ele foi demitido do Canal 13, né, e ele era o principal correspondente internacional lá do Canal 13, de questões de conflito internacionais. Ele foi demitido do Canal 13 e ficou sem chão, porque as principais reportagens e o orçamento que ele tinha para poder investigar essas questões vinham do Canal 13. Então ele ficou escrevendo somente no site Walla. Hoje ele escreve também num site em inglês, né? E ele falou, esse livro é uma resposta para a minha crise, né? E ele saiu muito por cima com esse livro, ele está sendo muito comentado, muito citado, muita gente está elogiando o trabalho dele, e ele enfim, ele pode ser que volte aí em algum momento para os principais meios de comunicação, né? Ele que fez a carreira dele no Haaretz, né? E aí foi para a televisão, para o Canal 13, né? E aí depois desceu um pouco, foi para o Walla. O Walla é um meio de comunicação que já foi maior, né? Hoje em dia ele também está passando por uma crise, mas ele está se refazendo ali no Walla, está ajudando o Walla a se refazer também. Enfim, recomendo, muito provavelmente ele vai sair em inglês, estranho que ele não tenha saído ainda, porque o livro já tem quase um ano que foi publicado. Eu comprei o livro em fevereiro, se não me engano o livro saiu em novembro do ano passado, então, enfim, ele já tem quase um ano que ele foi publicado. Agora os Acordos de Abraham fizeram 2 anos. Saiu um episódio também no podcast do IB sobre os Acordos de Abraham, eu não escutei ainda, mas é com a Karina Caladrinho, o Henrique Zimmermann, que são, enfim, pessoas que são confiáveis, são interessantes para comentar sobre isso. Muito provavelmente o Henrique, pelo menos, leu esse livro. Eu não sei se a Karina sabe hebraico, mas o Henrique com certeza sabe. E ele, que é jornalista também, muito provavelmente leu esse livro e vai estar comentando sobre algumas coisas também naquele podcast, que vai estar tratando até alguns resumos mais a fundo do que a gente está fazendo aqui agora. Mas, enfim, para quem lê hebraico, recomendo. Para quem não lê, espera sair em inglês. Em português, difícil sair, porque é um livro bacana, muito legal, e que fala de acordos do tempo presente, né? Com a perspectiva histórica do tempo presente também, da história do tempo presente. Então é isso. Vai minha recomendação aí. E antes de fechar minha fala, a gente comentou que o site voltou com 2 artigos meus também, e voltou com o especial eleições. Todos os partidos estão esmiuçados e atualizados. Para quem quiser ler, entra lá. Eleições em Israel 2022, conheça os partidos, é o nome da postagem, já foi divulgado nas redes sociais, e aí vocês podem clicar no nomezinho que está embaixo da foto, né, do logo de cada partido, e vocês vão ter acesso a um histórico do partido, aos principais nomes, a como a lista do partido é decidida e as posições dos partidos em 6 áreas. Okay? Para as próximas eleições, eu prometo incluir aí o meio ambiente, que virou uma questão fundamental. A gente começou a fazer isso em 2013, se não me engano, e para as próximas eleições a gente vai incluir o meio ambiente também aí como pauta dos partidos, e podem ter certeza que muitos deles já incluem propostas sobre o meio ambiente de maneira bastante concreta, né? Mas, enfim, leiam sobre os partidos, se quiserem saber mais. A gente fica falando aqui Meretz, Partido Trabalhista, e Israel Nossa Casa, e, sei lá, e Yesh Atid, e Likud, e vocês podem, às vezes, não ter ideia do que a gente está falando. Vai lá no site, lê, e vocês vão entender muito melhor o que a gente fala aqui. É isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burri. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está muito feliz com o retorno para o ar do nosso site conexãoisrael.org. Vem aí, especial eleições, isso aí, já sendo divulgado o nosso especial eleições nas redes sociais. Maccabi Haifa 1, Paris Saint-Germain 3. A partida foi quarta-feira à noite no estádio Sami Ofer, em Haifa. O Maccabi Haifa fez 1-0, mas depois Messi, Mbappé e Neymar fizeram os gols da virada. Não tinha como segurar. Em 2 jogos, o Maccabi Haifa tem 0 pontos. Perdeu fora de casa para o Benfica, em Portugal, e agora perdeu em casa 3-1. Próximo jogo será na Itália contra a Juventus de Turim, no dia 5 de outubro, 10 horas da noite, hora de Israel, 4 da tarde, horário do Brasil. É isso aí, um abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão pelo comentário e esperamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui mesmo.
Beleza, show de bola. Vou então cair dentro dessa edição para que o nosso ouvinte receba esse podcast o mais rápido possível. Valeu, cara. Forte abraço. Não, temos uns recadinhos aí para dar sobre os próximos episódios. Os próximos episódios na próxima... Bom, enfim, vão ser semanas aí que a gente, na semana que vem, exatamente daqui uma semana do domingo, né, já é véspera do Rosh Hashanah, que começam as festividades judaicas. Então a gente vai ter o Rosh Hashanah, depois na semana seguinte o Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, e depois de Yom Kippur tem Sukkot. Então a gente vai ter um período aí que possivelmente vai ser um período lento, né, um período devagar, de festas e tudo mais. A gente volta com episódios daqui a 2 semanas, né, o episódio entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, entre o Ano Novo e o Dia do Perdão. A gente não vai fazer podcast, mas voltamos aí na semana que vem com as principais notícias. Enfim, vai ser possivelmente algo bem mais curto, mas vocês vão receber tudo o que acontecer na próxima semana aqui em Israel. É isso, né, cara? Ou tem algo mais aí para dizer nesse sentido? É isso mesmo. Então, beleza. Valeu, cara. Forte abraço. Abraço, até mais. Valeu.